Olá, o Plano Real completa 25 anos nesta segunda-feira. O que o país ganhou nesse período? Qual o legado da nova moeda? O que falta para destravar o crescimento e o país voltar a gerar empregos e a ter mais esperança no coração dos brasileiros? Sobre esse e outros assuntos, eu vim a São Paulo para conversar com o presidente Fernando Henrique Cardoso, o pai dessa ideia. Acompanhe agora os principais trechos dessa conversa. Presidente, são 25 anos do Plano Real. O que o senhor destaca como de maior relevância nesse período? Bom, primeiro que nós nunca imaginaríamos no começo que seria possível estabilizar a economia do jeito que foi. São 25 anos, né? A mesma moeda. Nós estávamos acostumados a um vai e vem, muda a moeda, muda a taxa de câmbio, muda a taxa de juros, muda tudo e de surpresa, né? Bom, ninguém imaginava que fosse possível uma certa tranquilidade. O real deu uma certa tranquilidade ao país, né? Porque o salário, no fim do mês, você recebia muito menos do que você imaginava, o governo não sabia. Como é que calcula o orçamento? Palpite, qual vai ser a taxa de inflação do ano que vem? Sei lá, né? Você imagina, né? O Congresso mudava, aumentava as receitas, aumentar os gastos também. Era uma grande confusão. Então, eu acho que isso foi muito importante, dá uma certa normalidade ao Brasil. No sentido de preço real das coisas? Preço real das coisas e também previsão. Quer dizer, você pode prever o que vai acontecer. Imagina, pelo menos, que possa, com mais precisão, o que vai acontecer. Você sabe que o dinheiro que você vai dispor e tal. Isso veio do real. Presidente, o que falta para o país voltar a crescer? Porque crescimento é investimento. E investimento depende de confiança. Não é? E crescentemente é assim. Quer dizer, crescentemente, aqueles fatores de crença, confiança, tiveram mais força na vida econômica contemporânea, as expectativas. Bom, então não há investimento. Não havendo investimento, não há crescimento. Não havendo crescimento, há desemprego, há mal-estar. Não adianta você só apenas ter economia estável. Você tem que ter economia crescendo. Não é? A estabilidade é condição, às vezes nem é isso. Por exemplo, eu fui ministro da Fazenda na época de inflação. Eu fui ao Chile, país que eu vivi muitos anos, e ninguém acreditava que o Brasil estivesse crescendo. Estava, porque a inflação não permitia que as pessoas percebessem a taxa real do crescimento, né? Então, você pode ter crescimento com inflação. O bom é você ter crescimento sem inflação. Nós agora não temos inflação, mas também não temos crescimento. Precisa ter estabilidade, ou seja, confiança, rumo do país outra vez, para ver investimento. Agora, o senhor acha que deveria voltar a inflação para tentar conseguir o crescimento? Não o senhor acha que essa seria uma boa receita, não? Não. Essa receita não era o que queriam, mas a receita você aumenta o consumo, porque aí vem investimento. Não acontece. O Lula fez isso. Eu sei. A Dilma mais que o Lula, né? A nova matriz econômica, né? Não dá certo, quer dizer, não dá para inventar a roda. A roda é redonda e foi inventada há muito tempo, né? O presidente Jair Bolsonaro andou defendendo a criação de uma nova moeda, uma moeda única para os países do Mercosul, o que acabaria com o real. O senhor acha que o país está maduro para uma proposta como essa? Não. Isso aí, ele mesmo já recuou, porque isso é uma bobagem. Não tem... Eu me lembro que o presidente Menem falava muito disso. Por quê? Porque a Argentina estava mal. Então, vou segurar o irmão que está com mais juízo, que era, no caso, do Brasil. Então, a ideia de você ter uma mesma moeda única do Mercosul supõe outras coisas. Supõe que é um Banco Central comum, políticas macroeconômicas comuns, né? A mesma taxa de juros. Sem isso, não tem como. Quer dizer, uma convergência de políticas econômicas que nós não temos, né? Não tem base. Não tem, o senhor acha que não? É um sonho. Mesmo que quisesse, isso aí demoraria Não vai dar anos. certo. Por que não dá certo se na Porque Europa... um vai para um lado, outro vai para o outro. Quer dizer, se você não tem a mesma política fiscal, como é que você segura a tendência inflacionária tem num país e não tem no outro? Como é que faz? Não tem. Não é realista. A Europa tem. Por quê? Fizeram um Banco Central comum. Né? E, na verdade, o marco alemão virou o euro na Europa. Né? Convergência macroeconômica. Eles reclamam até hoje disso. Porque exige a mesma disciplina fiscal. Bruxelas tem mais força do que Paris. Né? Bom, aqui quem vai ter força? É Brasília e Buenos Aires não? E Assunção não? Não funciona. É mais difícil, né? Mais difícil.
Presidente, qual foi o pior momento quando o senhor estava ali para lançar o Plano Real? Houve algum momento em que a moeda esteve sob risco? Não, depois, quando nós fizemos o Plano Real, o Brasil estava cansado de planos, né? E a grande diferença entre o Plano Real e o Plano Cruzado, eu diria duas coisas fundamentalmente. Nós aprendemos que sem uma política fiscal consequente, a moeda não se mantém. Ou seja, você não segura o gasto, também não se mantém. Você não põe em ordem as finanças públicas, não se mantém. Segundo, que também sem credibilidade as coisas não vão. Então, quando nós fizemos o Plano Real, nós já sabíamos disso, porque muitos que trabalharam no Plano Real haviam trabalhado no Plano Cruzado em planos anteriores, né? Principalmente no Cruzado. Então, eles já sabiam disso, né? Que tinha que haver uma política, não é um ato, é um processo, leva tempo para se estabilizar. E segundo, talvez tenha sido uma característica do Real, nós anunciamos com antecipação o que íamos fazer, para ganhar credibilidade. Né? Foi, vem o RV. O RV. O que é o RV? Uma sinalização de que uma moeda pode ser estável. Então você manda, está aqui, olha aqui, essa aqui, o RV está estável. A moeda corrente não está estável, mas a moeda outra está. Né? E você escolhe, vai querer seu salário em URV ou na moeda corrente. Não foi obrigado. As pessoas optaram, quer dizer, nós temos liberdade e era uma espécie de plano mais didático, explicar ao país o que vai acontecer. Deixa eu te contar um fatinho. Uma vez eu fui ao Silvio Santos, que era num galpão alugado aqui na marginal do Rio Tietê. Bom, eu cheguei lá, no camarim do Silvio Santos, que ele me chamou. Ele me dizia, explica. Bom, depois eu expliquei, ele me disse, repete. Eu digo, ele não está entendendo nada. Na saída, ele me disse, olha, o meu auditório tem uma idade média de 12 anos. E ele me levou para o auditório. No auditório, ele deu um show. Ele entendeu tudo e ele explicou melhor do que eu. Né? Tinha capacidade de se comunicar. É importante, quer dizer, você tem que ganhar a população, não é ganhar o mercado. O mercado você ganha quando eles ganham dinheiro. A população ganha quando ela ganha, porque também quando ela vê que aquilo é bom para ela. Né? O real deu certo porque a população sentiu o benefício do real. Né? E porque o governo fez uma programação, que não foi fácil. Tinha que privatizar banco público, porque alguns bancos estaduais viraram emissores. Né? Tinha que ter uma disciplina nos aumentos de salário, porque senão, de novo, o consumo explode, não tem oferta. Enfim, não é uma coisa simples, é um processo. Né? Bom, mas aí devo dizer o seguinte, o presidente da República, na época, era o presidente Itamar Franco. Depois é que fui eu. O Itamar me deu carta branca e ajudou muito. Né? Não que ele entendesse da mecânica do que estava funcionando, mas ele percebeu e dava poder, dava confiança. Né? E eu acho que isso é fundamental. Se você não tem a confiança do país, você não faz nada. Que paralelo o senhor faz da confiança que o presidente Itamar lhe deu com essa agora que o presidente Bolsonaro dá ao ministro Paulo Guedes? Bom, eu vejo o ministro Paulo Guedes, eu vejo de vez em quando na televisão. Ele crê, é uma coisa importante. Ele acredita, eu não vou discutir se está certo ou está errado, mas ele acredita naquilo. Só que ele não tem jeito de lidar com o Congresso. A diferença que havia naquela época, que eu fui ministro da Fazenda, que eu era senador. Então eu me reunia com as bancadas todas, discutia com eles. Eu sabia o jeitão, o Itamar também sabia o jeitão. Né? Agora eu acho que é mais voluntarioso do que propriamente de conquistar o apoio. Né? Eu acho que essa é uma diferença importante. Segundo, nós, bem ou mal, nós fomos pouco a pouco estabelecendo regras fiscais que funcionaram. Né? Aqui nós estamos ainda para ver se vão funcionar ou não. O primeiro teste importante é a Previdência. Né? Se passar a Previdência de uma maneira aceitável, né, já dá um certo respiro. Agora, repito, não são os mercados, porque o mercado vai colocar logo outro sarrafo. Terminou a Previdência, a tributária, ou faz o tributário, o Brasil acaba. O Brasil não vai acabar. Tem que ter a confiança da população. A população tem que perceber que esse governo vai nos levar para algum futuro. Não é? Bom, o presidente Itamar opinava muito no começo, e a Bolsa oscilava. Depois perceberam que não era para oscilar por causa das opiniões dele, porque ele não iria usar a vontade dele para atrapalhar um processo econômico. Aqui nós não temos muita certeza ainda. Vai acontecer isso? Não se sabe. De vez em quando, uns impulsos presidenciais que assustam, né? Demite, prende, não sei o quê. Prender não, mas demitir, mudar, não sei, dá a impressão que o ministro da Fazenda não tem tanto poder quanto é necessário para
levar adiante o país. Que conselho o senhor daria ao presidente Bolsonaro? Eu não dou conselho nenhum. Mas o senhor já foi presidente, o senhor sentou naquela cadeira 8 anos. O presidente Sarney, por exemplo, disse para nós que a cadeira, o presidente não tem que se, a cadeira não, o presidente tem que se moldar à cadeira e não querer que a cadeira se molde a ele. Eu gostei bastante da entrevista do presidente Sarney. Eu até expressei essa opinião no meu como é que chama, Twitter, né? Porque ele tem vivência das coisas. É possível, eu acho que realmente o presidente tem que se entender quais são os constrangimentos do cargo, né? E é difícil ser presidente, não é aconselhável. O pessoal quer muito, mas não é bom, não. É uma dureza, né? Eu acho que o presidente atual, ou qualquer presidente, tem que entender, primeiro, que o Congresso tem força. Os partidos são fracos, o Congresso não. É difícil, porque você vê os partidos e não tem tanta força assim. Mas o Congresso, como instituição, tem força. Segundo, você tem que, portanto, respeitar o Congresso. Segundo, você tem que entender que as instituições do Estado brasileiro são antigas e funcionam. Itamaraty, as Forças Armadas, o Judiciário, você tem que entender que eles têm a lógica deles. E você tem que respeitar, entender, compreendê-los, não é expulsá-los, né? E terceiro, que é o principal, que o povo conta. Você tem que falar com a nação, tem que ganhar a nação, ter o respeito do Congresso, ser capaz de falar com o Congresso e entender que existe a burocracia pública, que ela tem seu valor também. Então, você tem que se moldar a isso. É isso que o presidente Sarney simbolicamente diz, que o presidente tem que se amoldar à cadeira. É verdade, a cadeira são as instituições, né? A principal das quais é o povo. Você tem que ter a confiança do povo, né? Então, tem que dar um pouco de tempo ao tempo para ver se a pessoa entende esse processo. O senhor, no seu período, lá atrás, quando o senhor era presidente, o senhor enfrentou várias crises externas. A gente percebe hoje que o mundo está num processo de mudança muito grande e também enfrenta problemas com a pobreza, a geração de emprego. O senhor acha que o Itamaraty está no caminho certo? É o seguinte, eu enfrentei crises financeiras graves. Sim. O mundo, a economia capitalista tem seus vai e vem. Nesse momento, nós não estamos enfrentando uma crise financeira séria, né? Bom, agora, eu acredito que é difícil você imaginar que não possa ocorrer alguma perturbação. Pode ocorrer alguma perturbação. Mas o Brasil tem que entender também, e aí entra o Itamaraty, que nós temos que ter nós temos uma certa presença que é limitada, não é tão grande quanto se imagina, nem tão pequena. Ela é razoável, né? E essa presença depende, primeiro, de você ter apoio interno, segundo, na sua região. Só assim você tem peso maior no mundo, né? E você não pode se deixar levar por ideologias. Quer dizer, há interesses concretos, há interesse do país, que não tem que ver automaticamente com ideologias. É possível que agora, por exemplo, os Estados Unidos e a China se desentendam mais do que se entenderam até aqui, né? Bom, o Brasil tem uma posição, desse ponto de vista, boa, porque nós não precisamos tomar partido. Tomou partido é um problema. Mas já está tomando, né? Eu sei, mas eu acho que está errado, né? Eu acho que está errado. Eu acho que tomar partido é você se arriscar a perder a guerra, né? Para quê? Se a guerra não é nossa, né? Então, o Itamaraty nunca teve uma tradição ideológica, teve uma tradição negociadora, né? E não ideológica. Eu tenho medo dessas visões muito assim, eles contra nós, os cristãos contra os não cristãos, porque esse é um mundo fantasmagórico. O Itamaraty tem outra tradição, não só de entendimento entre os países, entre os estados, mas também de defesa, que é natural, dos interesses brasileiros. E nossos interesses são, no caso, basicamente comerciais, não são bélicos. São comerciais, né? Isso tem que manter, a defesa desse interesse e tal. Eu tenho alguma preocupação. Essa pauta mais ideológica, então, o senhor rechaça? Eu acho que não é o correto. É claro que em certas circunstâncias olha, nós tivemos contra o eixo, contra o nazismo, claro. Né? Bom, mas não é o que está se apresentando no mundo de hoje. Não é uma guerra tão acirrada, um lado é civilização, o outro é anticivilização. Não é. São dois modelos de organizar politicamente os países e que se baseiam em sociedades também diferentes. Vão ser sempre diferentes, porque apesar da globalização, que é um fato, né,
ou você tem a existência da cultura dos países, que é variável. Nem todos os países têm a projeção global, ou a aspiração global. O Brasil pode vir a ter, né? Nós nos diferenciamos, até mesmo da América Espanhola, nós temos algumas diferenças. Né? Mas se nós entendemos o conjunto da América Latina, pode ser, tem uma projeção. Alguns países, como os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Rússia, a China, têm uma força de atração cultural muito grande. E não vão desaparecer essas diferenças. Mesmo que seja a globalização, comunismo, capitalismo, não sei o que lá, vão existir diferenças. E nós temos que entender esse processo da diversidade do mundo. Né? E o Brasil não tem por que imaginar que o mundo é cara ou coroa. Não é cara e coroa, é mais diferenciado. Em relação a Israel, então, o senhor, esse alinhamento automático? Eu acho errado. Quer dizer, olha, eu fui a Israel algumas vezes. Tenho doutor honoris causa de Tel Aviv e de Jerusalém. Portanto, tenho boas relações com Israel. Bom, isso, como presidente, isso não me levou nunca a ter relações ruins com os árabes. Pelo contrário, nós temos um interesse grande, nós vendemos para os árabes, nós temos muitos árabes de origem árabe vivendo no Brasil, como também de origem israelense, ou judeus pelo menos. Então, não há necessidade, o Brasil tem essa qualidade de aceitar a diversidade. Por que tomar partido? Porque não se ganha com isso. E tem reflexo negativo aqui. Se há um local onde você tem relações entre árabes e judeus boas, é no Brasil. Não é? Uma vez eu era presidente, eu nem tinha percebido. O meu ministro era judaico de origem. O outro secretário-geral era árabe. Achavam lá fora que era... Qual ministro que era judaico de origem? O Celso Laffer. O Celso Laffer. E o Schoff. E o Schoff. Né? Bom, mas não foi, pô. Porque para mim... O senhor não pensou nisso quando foi escolher os não ministros? tenho sensibilidade para esse tipo de diferença. Os brasileiros não têm essa sensibilidade. Não tem. Quer dizer, então, para que criar isso? Eu acho errado. Agora, em relação, eu queria voltar um pouquinho à questão interna. Em relação à reforma da Previdência, o seu governo tentou fazer a reforma, ficou ali por um voto, o ministro Candir, que foi o deputado Candir, disse que votou errado. O senhor acha que essa reforma agora ela está correta? Ela era necessária desde lá atrás para consolidar o Plano Real e consolidar a nossa economia? Como é que o senhor avalia essa reforma que o país está devendo aí há quantos anos? É só ver os dados, você vê que ela é necessária. Né? Essas reformas no Brasil não se fazem de sopetão, elas vão acontecendo. Mesmo da Previdência, né? Quando nós perdemos por um voto a idade mínima, imagina se tivesse havido, teria sido melhor. Né? Bom, o que nós fizemos? O fator previdenciário. Foi Solange Vieira quem inventou isso, uma moça que trabalhava lá na Previdência Social, eu creio. Pois bem, fizemos o fator previdenciário. Já derrubaram 2 vezes, o presidente vetou, inclusive o Lula teve que vetar, porque precisa algum freio para a questão da idade mínima. Já que não tem idade mínima, vamos fazer uma composição entre tempo de contribuição e tempo de trabalho. Bom, isso é o fator previdenciário. Então, é necessário, tem que fazer. É importante fazer. Vai se avançando aos poucos. Chegou a hora que não dá mais para ser aos poucos, tem que estar um passo maior. Eu não posso dizer... Eu conversei com o rapaz que é o relator da reforma previdenciária. Ele tem noção das coisas. Bom, o Samuel, atualmente. Né? Bom, eu não posso dizer que ela, na sua inteireza, esteja correta, porque eu acho que na questão do campo, precisa olhar com atenção, enfim, a prestação continuada também, etc. E você tem que olhar pelo ângulo mais da igualdade do que do fiscal. O fiscal é importante, mas para o povo é importante, olha, está vendo, nós estamos aproximando uns dos outros. Né? Então, a direção da reforma é correta. Você pode mudar aqui ou ali, eu se fosse parlamentar, ia tentar mudar uma coisa ou outra na direção dos temas que eu disse, quem sabe outros mais, mas é preciso ter uma reforma. É preciso avançar com essa pauta. E eu acho que nisso não se pode pensar em termos de governo e oposição, é o interesse nacional. E em relação à capitalização, o senhor apoia? O senhor acha capitalização é um problema. É o seguinte, no meu tempo já se falava disso, né? Tinha o Chile. Bom, eu mandei calcular. Naquela época, custaria um PIB para poder pagar o processo de transformação. Eu não sei como é que está sendo proposto agora. O relator retirou da pauta porque há uma reação grande a isso. O problema é como é que você faz com quem não capitalizou até agora. Vai começar do zero? Não pode. Tem que haver, então, ou você tem dinheiro para financiar, os chilenos tiveram, uma certa altura. E mesmo lá,
houve muito problema com a capitalização, né? Então, eu acho que tem que ir com jeito, tem que estudar melhor. E a tributária? Que eu lembro que na época... Nós fizemos alguma, né? Mas o Everado. país está com essa confusão tributária, vários impostos, as pessoas não conseguem mais nem... Hoje em dia, um congresso de auditores fiscais aqui em São Paulo, eles concluíram que hoje em dia os advogados estão funcionando muito mais nessa área, estão ganhando muito mais dinheiro do que os tributaristas, porque as pessoas fazem tanto planejamento tributário, são tantos impostos que precisa ter lá um setor uma legião encarregado, de pessoas para poder explicar para os empresários e até para as pessoas mesmas como é que isso funciona. O que o senhor sugere nessa área? Veja, a minha experiência de reforma é o seguinte: a gente quando quer mudar tudo, não faz nada. É melhor você ver qual é a reforma que você fazendo tem consequências ao longo do tempo. Os americanos chamam isso de como é que eles chamam? Tipping point, o ponto típico que muda tudo. Bom, o Everardo Maciel, que era meu secretário da Receita, era mestre em produzir algumas reformas. Fomos introduzindo algumas. Mas algumas questões são estruturais. O sonho de fazer o IVA, o Imposto do Valor Adicionado. Mas como é que faz? Você tem as burocracias estaduais, tem os governadores. Isso aqui é uma federação. Então, isso introduz um elemento de distorção. Em segundo lugar, você tem sempre aquela luta entre a contribuição e o imposto, né? Tem o que você divide com os estados e o que você não divide com os estados. Então, como divide os impostos, você aumenta as contribuições. E foi criando um sistema que é esse. Você hoje tem um peso, não é que o peso em si seja tão grande. Como eu fui professor em várias universidades, Estados Unidos, sobretudo, mas também na Europa, o imposto lá é de amargar. Mas é mais simples de você pagar. Você paga e reclama. Por que chama imposto, não é voluntário? Porque é chato, né? Você tem que tirar do seu e dar. Mas tem que ter, né? Não é tanto a questão do montante, mas é muito mais a confusão com a que foi dito. Quer dizer, você tem que criar na empresa um departamento de poder atender a questões tributárias. Então, eu acho que tem que mexer. Agora, eu mexeria com jeito. Quais são os pontos que podem levar a mudanças? Unificação de impostos. Para isso, você tem que ter um projeto de como é que vai ser no futuro o ideal. E tentar ir chegar lá. E aos poucos, né? Eu acho que aos poucos, porque... Quantas vezes eu tentei fazer reforma maior, chega no caminho, sai ao contrário. Porque, enfim, daqui é democracia, né? Claro. Não é vontade, não é minha vontade, não é lei, do presidente não é lei, né? Você viu agora é mesmo. Não sei se a Câmara ou o Senado derrubaram a decisão de rearmamento das pessoas, não sei o quê. É assim. E o senhor concordou com a decisão do Congresso? Eu sou contra esse negócio de distribuir arma para todo mundo, né? Eu acho que é perigoso, só aumenta, eu acho, o risco de usar mal a arma. A arma quem tem que ter boa são as pessoas da segurança, do Estado, né? E você armar a população não resolve. Eu acho que não resolve.